vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, liruê, colhendo lírio, liruá, colhendo lírio pra enfeitar nosso dongá. Colhendo lírio, liruê, colhendo lírio, liruá, colhendo lírio pra enfeitar nosso dongá. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, Interação entre vocês, de responder, vem, responde, fala, um fala com o outro, tem que ter uma... Você pode utilizar isso, a dificuldade do espaço para poder ir, ao mesmo tempo proteger o capitão. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com a Yara foi a partir de uma música que um amigo meu me mandou, o César Germano, que depois viraria iluminador desse espetáculo. Ele me mandou uma canção da Maria Bethânia que chamava Uma Certa Yara e que tinha também trechos de um poema da Clarice Lispector. Aquilo me chamou muita atenção e foi a partir daí que os caminhos começaram para se trilhar até o espetáculo que hoje a gente estreou. Processo muito intenso. Geralmente a gente, enquanto grupo, não tem essa estrutura, né, de ter uma sala de ensaio com um lugar para a gente se alimentar, o mesmo lugar que a gente dorme. E, ao mesmo tempo, é um grupo que se preocupa muito em estar com cuidado, de estar com máscara, higienizando as mãos. Então, assim, realmente é um sonho, assim. E aqui na imersão, a gente... tem sido muito legal fazer essa coisa nova, né? Que é tentar criar dessa forma, tentar criar mesmo com essa limitação, né? Porque para nós é uma limitação, a fala é uma limitação, né? A gente fica abafado de alguma forma, sei lá, a gente pode tirar várias metáforas disso, quase um silenciamento, usar máscara, né? Mas enfim, a gente também está falando sobre isso no espetáculo, né? Desce lá do lado. O processo criativo da Yara foi bastante interessante porque a gente partiu primeiro do corpo, né, de uma pesquisa corporal, de movimentos, de força, de velocidade, partituras corporais, o ator como uma performance mesmo. E a partir daí, né, também é claro que antes, né, da gente se encontrar, a gente teve alguns encontros também online e a gente leu alguns textos juntos, a gente conversou muito sobre a temática. Nesse momento que a gente está vivendo, né, esse lugar é um momento muito sensível, um momento muito novo para todo mundo, onde a gente precisa e deve se cuidar. A gente também aqui não está diferente. Cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventores e exploradores, cada educador. O processo criativo, apesar de nós nos encontrarmos somente nos finais de semana, teve muito entrosamento entre a gente, muita confiança em todos os profissionais que trabalham com a gente,
deles com a gente, de nós com eles também, e entre nós, os colegas de trabalho. É um tema muito relevante, que fala sobre um pouco da desigualdade e também da falta de respeito com esses povos ancestrais, da figura da mulher na sociedade também. Se pode refletir muitas coisas desse trabalho. A gente percebe dois momentos específicos no espetáculo. Um que se dá até a Mãe d'Água surgir. Ela é morta pelo pai, sofre feminicídio por inveja dos irmãos, e aí nasce o mito da Mãe d'Água. Ela aceita, de certa forma, esse destino. E no segundo momento a gente vê um Tapuia, que é uma versão também da própria Mãe d'Água, que escolhe outro destino, que não escolhe o futuro, que não escolhe ser mito, que escolhe o presente. Então ele acaba resistindo a essa dominação cultural e opta pela sua ancestralidade, pelo sua cultura, seu povo. Isso é muito importante nesse momento que a gente discute tanto questões sobre imposições a minorias culturais. Os povos indígenas são parte dessa minoria que sofrem diariamente imposições culturais. E isso é muito triste, porque a diversidade, ela é um bem, talvez o maior bem que a gente tenha. É na diversidade que a gente cresce, é na diversidade que a gente avança. Essa daí é o contrário, tá? E ele é lá, pode ir lá. Que era as extensões. A geodésica é uma estrutura circular, né, um domo, que ele é calculado a partir de uma figura geométrica. E a ideia de construir um domo que a gente teve, que eu trouxe essa ideia, vem muito de uma experiência que eu tive com agroecologia, permacultura, que olha muito para a natureza, para os formatos da natureza. Então, a geodésica a gente olha para ela e muitas vezes a gente lembra sim uma oca, mas a ideia aqui, na verdade, é de colocar um grande domo, como se os personagens dessa história estivessem nesse mundo, né, que representa a nossa sociedade, e o público assiste sempre de fora, trazendo também esse lugar de distanciamento. Quando a gente, ser humano, né, a gente se distancia, a gente olha para a nossa sociedade e a gente reflete sobre ela. Que essa estrutura geométrica, né, a gente está falando de um teatro que é performativo, e então a gente está sempre tentando sair da normalidade, da normatividade, tentando encontrar o não cotidiano. E as estruturas que se trazem também, como os tripés, que representam, horas representam uma árvore, hora representa uma casa, também para trazer níveis, né, de encenação para o diretor. Sou eu a contar esta história, então eu mando se pôr no livro o que me der na telha. Um processo de treinamento e criação simultânea. Era um treinamento, mas também já era o processo de criação. É quase como uma saudação do espetáculo, um código do espetáculo. Assim também como personagens, né? Como a minha partitura da mãe, o personagem da Milene, ele surgiu desse processo mesmo de treinamento e criação, né? Um processo simultâneo. E sempre tem essa questão do que o diretor fornece para a gente, do texto que o texto já fornece, do que o diretor já oferece como informação visual ou não, né? E eu fui trabalhando, na verdade, com essa questão de concepção muito de cabelo, e a gente chama visagismo, né? Que tem a questão da maquiagem em si, muitas vezes tem a questão das próteses, que no caso a gente não está usando, criação de novas texturas de pele e cabelos diferenciados. Um pouquinho, quase nada da maquiagem tradicional como base, mas a gente vem pontuando que a gente está usando, por exemplo, coisinhas de comida, condimentos, né? Açafrão, cúrcuma e alguns pozinhos, sabe? Para fazer essa textura que a gente quer. Essa aqui é a nossa Yara final, né? Que é a Yara feita. Mas, por exemplo, tem uma outra peruca que é a da mãe, que a gente acrescentou muitos elementos, palhas e arranjos e diferentes texturas de cabelos.
Aos poucos a gente vai percebendo que a história da Yara sofreu tantas versões, tantas mutilações, que ela se transformou muito mais numa história europeia do que uma história indígena, que representasse realmente os povos indígenas, né? A Mãe d'Água, a proteção que essa entidade tinha ou tem, né? Sobre todo o povo indígena. Por que a gente tinha disponível uma história que não representasse exatamente a visão que os indígenas tinham da Mãe d'Água? A última peça que eu fiz foi em dezembro de 2019. Faz tempo, hein? Fiz uma peça online no Zoom, mas não é a mesma coisa, né? Dá até fora, né? Não ser dentro de um espaço, né? Fazer ao ar livre. Uma coisa, sei lá, diferente, né? Diferente meio de tudo que eu já fiz. É bem diferente. Sempre dá um friozinho na barriga. Sim, mas é bonito, né? A gente vai fazendo e depois quando junta tudo. Tudo, aí vai encaixando, né? Porque sei lá, a gente tá ensaiando só nosso corpo ali. Aí depois vem um objeto. Aí entra um outro negócio. Aí vem a lona, aí vem o G10, aí vem luz. E tudo vai tomando forma, música. Tudo é montado, né? Exatamente. Quando você vê tudo montado, aí você olha assim e você fala, caramba, sim, que show que ficou. Impressionante. Vale a pena, né? Você olha e fala assim, poxa, valeu a pena tanto esforço, tanto trabalho, né? Trabalho de equipe. Mas é bom, né? Mas é. Quando as pessoas trabalham em equipe, em unidade, o negócio dá certo. Né? Dá certo. A famosa frase, a união faz a força. A união faz a força, é verdade. Ela tava cantando pra mim, aí ela cantou, mãe, eu tô falando com você, eu vi. Ele viu. O que ele viu? Ela é linda. Se afaste. A gente veio fazendo já o que a gente tem o costume de fazer dentro do Teatrum, que é um trabalho de pesquisa que parte do corpo. Todo o processo começou a partir do que os atores trouxeram de partitura, trouxeram das suas vivências corporais. A partir disso a gente foi elaborando e foi criando em cima disso. E muitas conversas com a direção, a gente foi elaborando a partir do que eles davam pra gente, a gente ia construindo as cenas e ia construindo todo o espetáculo em si. Esse espetáculo hoje fala sobre hegemonia cultural, sobre apropriação cultural, sobre a visão que um povo invasor, no caso europeu, tinha e tem sobre a cultura local, sobre a cultura dos nossos povos originários. De forma concreta, se apropriaram de um mito, de uma lenda, para contar a sua versão sobre aquela própria lenda. E esse é o ponto de partida do espetáculo, a resistência cultural. Como as sociedades dominadoras, digamos assim, elas se apropriam da cultura local para contar as suas próprias versões e acabam utilizando essas histórias e lendas para impor a sua própria cultura. Esse material da trilha é um material muito rico, composto por uma compositora, etnomusicóloga, pesquisadora da música indígena, né? Ela compôs um álbum chamado Todos os Sons. Esse material é muito rico, da Marlui Miranda, é o nome dessa compositora. Outra coisa legal também, que foi assim um desafio, foi pensar na captação, porque a gente tem um espaço ao ar livre e a captação desses sons que são reproduzidos nesse espaço é uma coisa complicada, porque é ao ar livre. Jaci, soberana, nada demais.
chegou a hora da gente apresentar. O cenário já está pronto, luz. Agora só falta a gente. A gente ensaiou esse tempo todo. Estou bem ansiosa, assim. Acho que é um espetáculo necessário, né? A gente defender as questões ambientais, a diversidade do povo brasileiro, os indígenas. Isso motiva bastante. A gente está produzindo artes até em tempo de pandemia, né? Eu espero que esse trabalho, que a gente contribua de alguma maneira, chamar a atenção para a enormidade, para a beleza da cultura indígena, chamar a atenção para o que é ser humano, o que é estar humano, o que é ser parte de um todo e o que é ser responsável por esse todo. Qual é a nossa responsabilidade sobre isso, sobre o nosso planeta, sobre nós mesmos, sobre todas as espécies que estão nesse planeta, pensar num mundo que seja literalmente a nossa casa, um lugar de sorrir, um lugar de ser feliz. Eu acho que, além de um espetáculo de teatro, a gente acaba discutindo coisas que vão muito além do teatro. Seria muito interessante que a gente se percebesse humanos. Yahweh.